Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem, começa mais um BTcast MC, o de número 29. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje em dia depressão não te dá cadeia, mas ainda causa exclusão na igreja. Eita, eu, Alex Stahlhofer, e eu não queria ficar na escuridão naquele castelo do Wartburg, de jeito nenhum. Meu Deus, deve ter sido muito tenso, né, cara? Pelo amor de Deus. Bom, meu nome é Guilherme Nunes e depressão não é frescura. Olha aí, gente, estamos aqui para um episódio muito legal de um tema muito sério, que é depressão em Lutero. Como assim? Lutero tinha depressão? Então, vamos discutir isso aqui e vamos falar um pouquinho com base no livro da Diana Gruver. Ela que escreveu Juntos na Escuridão, Depressão, Dúvida e Fé, na história de 7 cristãos. E ela analisa Martinho Lutero, Hannah Allen, David Briner, William Cowper, Charles Spurgeon, Madre Teresa e Martin Luther King. Alexander Stahlhofer. É nóis. Você que inclusive agora é doutor em Lutero, em respeita o homem que agora ele tá com o canudo na mão. Segura. Pode crer, agora ninguém segurou. Exato, depois de 10 anos fazendo doutorado, porque você tem que escolher, ou você vive ou você faz doutorado, então no meio do caminho o Alex escolheu viver, né? Exato, escolhas de cada um, né? Escolhas de cada um, exato. Você escolhe pastorear a igreja, você escolhe ter filho, daí você vai alongando o negócio. Exato, virar professor de seminário, não dá. Então, parabéns pra você que termina doutorado em 4 anos, você é incrível. Você é um cara incrível, sensacional. Exato. Aliás, falar em cara incrível, todo mundo sabe que André Heinck é um cara incrível, acho que todo mundo aqui concorda que André Heinck é um cara incrível. Tese dele de doutorado ganhou um prêmio da CAPES aí e tal. Pô, CAPES, melhor tese de teologia e ciência da religião do Brasil. Melhor, que é isso, hein? É meu amigo. Melhor tese, é meu amigo. Exatamente. Ó, ninguém conhecia, hein? Ficou conhecido aqui pelo Bibotalk. Vocês não podem esquecer que nós que revelamos o talento aí, ó. Nós que revelamos o talento. Mas o André é muito competente e é isso. Mas, Alex, você que é doutor, e vamos parar de falar dos outros aqui, vamos falar de Lutero. Bora falar do homem. Você que é um especialista em Lutero, leu Lutero nos originais, aprendeu latim para ler Lutero em latim, também. Enfim, também, né? Faz parte aí desses rolês acadêmicos. Você estava elogiando aqui, eu queria trazer para o público o que você falou em off-topic aqui, porque eu acho que é um elogio bacana a Diana Gruver, né? Que ela realmente se ocupou com Lutero aí, né? Então, ela se ocupou, sabe? Porque geralmente você vai falar assim, eu vou falar de Lutero, beleza. Você tem bibliotecas cheias de livros sobre Lutero, com pessoas escrevendo capítulos sobre Lutero, e é muito fácil, as traduções em português ou em inglês, no caso dela, que é americana, e escreve, beleza. Mas quando alguém se ocupa, de fato, com o autor, quem trabalha na área, quem pesquisa, também percebe que a outra pessoa se ocupou com aquele assunto com seriedade, né? Então eu já vinha lendo sobre doenças de Lutero, sobre depressão de Lutero, existem série de monografias sobre se a perspectiva de Lutero de depressão é a mesma da atualidade, qual doença psiquiátrica Lutero teria, e por aí vai. Então tem um monte de coisa nessa área, e o que eu percebi, assim, ela é uma autora que realmente se debruçou sobre o trabalho de Lutero e percebeu algo que poucos percebem, a diferença entre o Lutero teólogo e o Lutero pastor. Como ele escreve a respeito do assunto, vamos dizer assim, de uma forma mais descritiva, e como ele trata isso no trato com as pessoas que estão sofrendo. Então existe uma diferençazinha entre como Lutero descreve o problema e como ele ajuda pessoas que estão passando pelo problema, e ela percebeu isso. Então só aí eu já vi, assim, grandiosidade do trabalho dessa autora, e só por isso já vale a leitura. Claro que o conteúdo dela é sensacional, vamos falar sobre isso. Eu gostei da sensibilidade também dela. Gui, você que é um cara sensível demais, eu sou alguém que chora. Brincadeira. Gui, você que é um cara sensível, poeta, você sentiu essa sensibilidade na escrita da Diana? O que você achou da leitura, assim? Então, uma das coisas que eu achei
muito presente no escrito dela foi a naturalidade com que ela conseguiu falar desse tema complexo, mas de uma forma comum, assim. Parece que a vivência que ela tem com o tema trouxe essa naturalidade e, ao mesmo tempo, essa profundidade. Então, muitas vezes, as pessoas, quando vão falar desse tema, a gente vê alguns livros por aí, se preocupam demais em tratamento, mas você percebe logo pelo início que ela não está ali para te passar um tratamento, ela não quer te propor uma cura, ela quer te dizer o seguinte: olha, você não está sozinho nessa caminhada e eu vou te apresentar aqui 7 pessoas que passaram por isso e elas são pessoas comuns. E aí, quando você vai ler quem são essas pessoas, você vê que são gigantes da história. E aí você se depara com a história os marca como gigante, mas esses gigantes, eles são simples, são homens e mulheres que passaram por esses problemas também, né? Exato. E o título, né, Juntos na Escuridão, não omite, eu já achei isso muito legal, porque não omite que a depressão é um momento, um período escuro mesmo, ou até é um momento que, quando você tem as crises, é escuro, né? Só que tem mais pessoas que estão ali, que passaram por ali, sabe? Traz uma consciência muito humana de grandes heróis, né? A gente costuma colocar heróis, assim, num pedestal, mas é legal que traz essa humanidade. Eu achei isso muito bacana. Gente, então vamos lá. A gente fez essa pequena introdução só para vocês verem que é alguém que realmente pesquisou aqui as pessoas que ela está se propondo a falar. Achei muito legal esse disclaimer que ela já faz também no começo. Gente, isso aqui não é dica de como se tratar da depressão. Ela fala, olha, procure médico, procure ajuda. E a própria Diana, né? Ela passou por isso. Ela é alguém que lutou contra a depressão. Eu não sei se ela ainda luta, porque eu não li o livro inteiro, mas ela é alguém que teve esses momentos de escuridão, esses momentos em que ela realmente se sentiu sozinha, abandonada. E aí ela começa por Martinho Lutero. E antes, na verdade, de Martinho Lutero, ela fala um pouquinho, e eu queria que a gente falasse até, sobre como a palavra depressão ela é nova, obviamente, mas como os sintomas da depressão já são relatados aí ao longo da história da humanidade, né? E é incrível que até mesmo a medicina antiga, por mais que ela desse outros nomes e até via outras causas para a depressão, os métodos, ou melhor, né, o tratamento é muito parecido com o que é feito hoje, né? Questão de alimentação, exercício físico e tal. Eu gosto quando o Ismael Sobrinho, que sempre que a gente fala geralmente aqui de psicologia, tem Ismael Sobrinho ou a Ender, né? Inclusive, aguardem um episódio sobre o sentido da vida em Viktor Frankl. Já gravei, tá sensacional, vamos soltar mês que vem aqui no BTcast. Mas, por exemplo, quando Elias tá lá desanimado e tal, bem chateado, pode estar ali com um princípio de depressão, um sintoma de profunda tristeza, Deus manda ele, né, dar comida pra ele, manda levantar e caminhar, né? Ou seja, é isso, é alimentação, exercício físico. O Ismael gosta de falar desse rolê aí. Mas a gente tem, então, uma figura como Martinho Lutero, né? Para quem não sabe, reformador da igreja, o homem que startou aí o protestantismo. E quais são os traços que ela pega então ali na vida de Lutero que parecem que a gente hoje chama de depressão, mas como Lutero chamava, que sintomas que eram esses e tal? O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Cara, eu acho assim, já começa muito cedo na vida de Lutero, esse drama todo, né? Lutero teve uma educação muito rígida, até talvez vou dar mais detalhes do que ela dá, mas faz parte aqui. Ele começou muito cedo com esse drama na vida dele, né? Lutero diz que ele se lembra de um episódio em que o pai dele bateu tanto nele que ele ficou com medo de chegar perto do pai por meses. Caraca. E essa experiência que ele tem com o pai, de certa forma, ele transporta ela para a vivência com Deus. Porque às vezes a gente tem a impressão de que toda a espiritualidade dessa virada de século XV para o XVI, da Reforma, era uma espiritualidade do medo. Não é bem verdade. A gente tem os irmãos da vida comum, a gente tem os moráveis, a gente tem vários movimentos que mostram que não é todo mundo que crê em Deus de uma forma assombrosa e temerosa. Eu creio que muito esse medo presente em toda a sociedade da época é ainda mais piorado por pessoas que passam por situações como de Lutero, que vê no pai protótipo de um Deus violento que o espanca, até sangrar, literalmente. Então, por exemplo, quando Lutero começa a perceber que esse drama interno dele é muito forte, a gente vai ver isso no episódio de Stottenheim, que é quando é o episódio do raio, né? O
famoso episódio do raio, que ele ora a Santa Ana, se compromete a se tornar monge. Ali é um episódio de fuga. É num momento de medo em que ele busca fugir daquele seu compromisso que ele tinha de concluir o estudo de direito. E por que eu digo isso, compromisso de fugir? Porque a primeira vez que Lutero fala desse assunto, do episódio de Stottenheim, é na década de 40, tá? Esse episódio deve ter acontecido por volta de 1505. E Lutero só fala dele 35 anos depois. Então, para você ver o quanto isso é doloroso para alguém levar 35 anos para falar do episódio. E quando ele fala do episódio, é a primeira vez que ele cita Santa Ana. Santa Ana, que não é venerado por ninguém naquela região onde Lutero morava. Ninguém, não tinha igreja para Santa Ana naquele lugar. Ninguém da família dele venerava Santa Ana. Ele cita Santa Ana por causa do significado hebraico de Hana, graça, misericórdia. Então, é a Santa Misericórdia de Deus que ele recorre. Ele não está recorrendo a Santa Ana de pedra. Ele está recorrendo à Santa Misericórdia de Deus. Então, é um cara assombrado por pensamentos temerosos, com dificuldade de falar sobre eles, e que só com o tempo ele vai passar por isso. No entanto, é um cara que vai ter que lidar com essa sombra. Essa sombra vai vir na vida dele ao longo de todo o tempo que ele tá em Erfurt, no convento, né, no claustro, o tempo em que ele está na sua formação como monge, em que ele, por exemplo, isso a Diana vai abordar, né, de que ele era insistente com a confissão de pecados, né, o confessor dele, o Johann Staupitz, que era um grande místico, um grande, profundo conhecedor de mística, e um místico, ela cita ele das chagas de Cristo, né, olhe para as chagas de Cristo, olha o que Cristo fez por você, ela cita isso várias vezes, mas além disso, o Staupitz é alguém que fala do doce Jesus. Uma das características do Staupitz é a doçura de Cristo. Então, o confessor de Lutero ouve ele e diz, olha, tu não tens pecado de verdade para confessar aqui, ele diz numa instância, não tem uns pecados de verdade, esses aí que você tem pra confessar, eles são muito mequetrefe. E eu poderia imaginar ele falando, não só olhe pras chagas de Cristo e pro sacrifício de Cristo, mas olhe pra doçura de Jesus. Olhe pro Jesus que é amável com você. E essa é a experiência inicial que Lutero tem com o cuidado e o trato de Deus, né? Então, imaginar pra alguém que tá atormentado, receber essa maneira, essa palavra da promessa, né? Essa palavra que vem a ele existencialmente na promessa. E é aí também que nasce, clássico da teologia luterana, que é a distinção de lei e evangelho. Ela não nasce essencialmente da exegese. Ela nasce da experiência de um Deus que te condena, onde você experimenta a ira divina de forma concreta no seu corpo, nas suas entranhas, na sua alma, e experimenta a libertação que vem do mesmo Deus por meio do seu Filho, que lhe fala de maneira doce e amável, perdoando os seus pecados. Então esse é o lugar de nascimento da distinção de lei e evangelho. Não é primeiramente uma distinção exegética, ela é uma distinção para a alma, para a vida, né, do cristão. Eu diria que, diante de toda essa experiência, a gente consegue observar que, para um cristão que lida com sintomas depressivos ou com a melancolia, é impossível você separar a sua fé disso. Às vezes as pessoas ficam preocupadas só em perguntar como é que um cristão pode ter depressão, ou se pode ter essas coisas assim e tal. E às vezes isso mascara uma coisa que vai ser uma realidade, que é o fato de que a minha vida cristã, ela não é compartimentalizada. Eu não consigo tirar a minha vida cristã de momentos de melancolia, assim. Então faz parte uma pessoa que está passando por depressão, um cristão, ter crise na sua fé, ou ter crise com relação ao seu Deus, ou ter crise com relação à mensagem que ele recebeu. E tá tudo bem. Crise não significa ausência de fé. Na verdade, a crise significa presença da fé. Senão, não teria crise. Não teria com o que ter crise. Então, a gente vê em Lutero, principalmente nos seus momentos de angústia, alguém que relacionava a sua angústia à sua fé. E ele não tinha medo disso, fazia parte disso, de estar ali, assim, o abandono, então o sentimento de culpa, o sentimento de desprezo, depois as tentações do diabo, as acusações do diabo, tudo aquilo ele fazia essa relação. Isso pode, em algum momento, ser negativo,
no sentido, você pode interpretar isso com a tua fé de maneira errada, querendo colocar a culpa em Deus, ou querendo sair do lado do lamento para o lado da murmuração, mas isso pode ser bom se você aproveitar o tempo de lamento. E aí é que está uma das lições de Lutero aqui, que seria, eu olho nas chagas de Cristo, eu olho no amor, no cuidado de Cristo, não um lugar onde tudo se resolve, mas um lugar onde o lamento faz sentido. Então, nesse lugar onde o lamento faz sentido, não é que a alma vai ser curada não, é porque lá eu encontro o conforto da agonia, ou então alguém na minha agonia. Então a gente não está falando aqui de um Lutero que se sentiu curado, a gente está falando aqui de um Lutero que encontrou um lugar para suas agonias, encontrou um lugar para suas crises, encontrou um lugar. Então, na minha vida, encarando os sintomas depressivos há 6 anos, quando eu tenho crises assim muito fortes, muitas pessoas geralmente propõem cura, né? Propõem soluções, propõem isso, e às vezes a pessoa depressiva, ela sabe que precisa da cura, mas não é isso que vai aliviar ela. O que vai aliviar ela é encontrar um lugar onde ela pode ser daquele jeito, onde ela pode se expressar daquele jeito. E aí é onde entendo que a figura de Lutero é tão importante. Lutero foi Lutero nas suas palavras, na sua angústia, na sua sinceridade, na sua honestidade, nas suas orações, que às vezes eu me impressiono com a sinceridade desse homem, que às vezes assim, peraí, cara, tu não passou do ponto, não? Mas você para um pouquinho e diz assim, não, mas isso é ser cristão, né? Isso é ser honesto com Deus, né? Uma coisa até que a Dayana, ela especula, Alex, até não sei se tu leu isso em outro lugar, ou se é uma elucubração aqui só da Dayana, mas Lutero tinha, além dessa questão espiritual e de fé, ele tinha também muitos problemas físicos, né? Então ele era um cara que vivia constipado e tal, então um cara que vivia com problemas físicos e que enfrentou eles e acho que morreu do coração lá. Ele morreu com quantos anos, Lutero? Tu lembra de cabeça? 60 e poucos anos? Faz a conta aí. Ele nasceu em 1483 e faleceu em 1545. Então é 60 e poucos anos aí. Eu sou de humanas, eu sou de divinas, não sou de exato. Mas enfim, ele tem crise, né? Ele tem relatos assim de 40 e poucos anos e tal. A lucubração da Dayana é que Lutero tem palavras muito duras, né? E Lutero, de fato, ele era um cara que inclusive inspira muitos apologetas, entre aspas, aqui no mundo moderno. Tem muita gente que se acha Lutero e por isso é babaca nas suas críticas a outros movimentos. Porque Lutero teve momentos muito babacas mesmo, sabe? Muito arrogante. E até antissemita, como a gente já tem podcast aqui sobre o antissemitismo de Lutero. E a Dayana especula o seguinte, olha, pode ser que parte dessa agressividade de Lutero na sua escrita seja pelo fato dele viver doente, dele viver irritado, né, por assim dizer, né? Lutero piora quanto mais o tempo passa, tá? Na sua forma de escrever, na sua raiva, que às vezes transparece nos seus escritos. Os escritos da fim da vida, que são contra os judeus, escritos contra os turcos. Você imagina hoje, na Alemanha do século XXI, o principal reformador é um cara que tem escritos antissemitas e antiturcos, que é a segunda maior população de migrantes que vivem na Alemanha. Então, só imagina hoje para desafio que é ser luterano na Alemanha, ter que responder isso pro seu vizinho turco, que o reformador de sua igreja odeia eles. Então, é complicado, tá? E tem várias razões, assim, né? O Volker Lepin, que é um dos monstros da pesquisa de Lutero, professor em Yale atualmente, ele fala que à medida em que Lutero perdeu um papel de preponderância na reforma, porque outros atores foram surgindo, né, no final da vida dele, e muita coisa ele não dá conta, o movimento cresceu demais. Até a década de 30, todo mundo escrevia pra ele, tá? É assim, o cara tem uma dúvida lá, não sei aonde, o cara mandar uma carta pro Lutero, e Lutero respondia, ele passava horas por dia só respondendo as cartas das pessoas que mandavam pra ele. Então era um monstro de escrever. Aí o que acontece é que, com a demanda tão crescente, outros atores vão surgindo. Então vai ter o Martin Butzer, que vai assumir essa função lá no sul, tá? Vai ter Chemnitz, que vai assumir essa função também na região sul, vai ter Philip Nicolai, e assim vão surgir vários outros reformadores. Calvino vai vir uma geração posterior, né, um pouco mais tarde, que vão assumir essas funções, e Lutero vai ficando
em segundo plano. Então isso começa a fazer muito mal pra ele. É dessa fase que vem os escritos mais tenebrosos dele. É a fase Lutero rejeitado. Ai, meu Deus. Então, quem já passou por depressão, tá passando por depressão, sabe, já tem uma imagem negativa de si mesmo, tá? Já se acha a pior pessoa do mundo. Aí, quando ele sofre rejeição, então é algo terrível. É algo terrível. Você olha pro seu irmão que tá na crista da onda, e dizendo, puxa, mas ontem eu tava lá e agora ninguém tá dando mais atenção pra mim. É humano que a pessoa se sinta assim. E Lutero se sentia assim. Infelizmente também agiu pecaminosamente, né, nos seus escritos, deixando extravasar esse seu rancor, esse seu ódio. Isso, vamos dizer assim, explica, mas não significa que é certo se fazer isso, né? Então... Exato. Explica, mas não justifica, né? Explica, mas não justifica, né? Ô Alex, Lutero chamou o tumulto interior e a angústia depressiva que experimentava de Anfechtung. Que palavra? Como é que se... Anfechtung. 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 Anfechtung são tribulações. É quando você é atribulado por algo, como algo que vem externo a você, tá? Que você não buscou e veio até você. É diferente de pecado que você ativamente deseja e busca. Anfechtung é algo que vem de fora pra você e que lhe põe à prova. Então, por isso ele tinha essa relação, por exemplo, com o diabo, a relação com o próprio pecado, com as tentações, consigo mesmo. Então, o Anfechtung, ele se torna um termo para Lutero bastante abrangente, para descrever toda a experiência de luta interior que ele passava tanto com o seu pecado quanto com o que vinha de fora, que não estava no controle dele. E para ele, uma pessoa cristã que não passa por isso, ela não tá viva. Para ele é uma marca do ser cristão, é passar por provações e tribulações. O cristão passa, para ele passa, não é evitável, né? Não tem como você evitar, elas vão acontecer para você. E claro, ele vivenciava isso de uma forma bastante marcante, com esses episódios, por exemplo, de luta contra o diabo. A gente até tem um episódio sobre Lutero e os demônios, né? Temos? Cara, a gente tem, cara, Lutero e os demônios. Mano, a gente tem muita coisa sobre Lutero, cara, é verdade, Lutero e os demônios. Meu, vou ver que BTcast que é esse. Mas, falem um pouquinho do capeta aí, porque o capeta, né, o demônio, enfim, ele realmente, ele ocupa um espaço na teologia e na religião popular, na Idade Média. Isso, ocupa. O Lutero tá ali, né? Ele, tipo, a gente acha que Lutero foi o diferentão. Não, Lutero, obviamente, mudou algumas coisas da religiosidade, mas ele manteve outras. E o diabo parece que ocupou ali uns triplex na cabeça do Lutero também ainda, né? Isso, o período tem, assim, uma crença muito grande sobre o demônio, seus poderes, e sobre classes de demônios, íncubos, súcubos, toda aquela história de Malleus Maleficarum lá que é da mesma época do Lutero, inclusive, né? Uhum. O martelo das feiticeiras e a caça às bruxas, todo esse ideário de demônio, de hordas demoníacas está muito presente. Se Lutero absorve isso dessa maneira, eu diria não exatamente, mas ele absorve o clima. O clima, sim, e obviamente por razões da sua leitura bíblica, ele entende essa realidade do demoníaco como de fato presente, como luta diária. Ele tem o medo que tá no ambiente, essa imagem do demônio que tá ali o tempo todo falando no seu ouvido, praticamente, e ele enxerga isso na sua leitura bíblica, e por isso, quando ele escreve de maneira muito vívida, né? Que teve uma luta com o demônio, que atacou o tinteiro no demônio, que tentou sair no braço com o demônio quase, né? Então, essas coisas são expressas dessa maneira, são típicas do momento. Se nós devemos ler elas como simbólicas ou literais, eu deixo pra você que está ouvindo decidir isso, mas Lutero parece que tá tratando com algo que é real. Se é físico, acho que não, mas é real. É real isso que ele tá tratando. É algo que ele de fato sentiu, que ele percebeu, que ele tá lidando na sua vida de fé. Uma coisa interessante é que nessa luta que ele tem com o demônio, não uma delas, mas no conjunto da interpretação dele, é que o diabo para ele é um macaquinho de Deus. É como aquele... alemão é Affe, é um macaquinho. Pet. Tá? Não é o cachorrinho? Não é cachorrinho? Então, assim, ele é uma criatura, ele é inferior, mas ele enche o saco. Um pet.
Eu tenho Pincher, tá? Comigo, a Pincher, ela é super querida. Com a Vicky, minha vizinha aqui de cima, que vocês conhecem dos outros BTcasts, com a Vicky, ela não é querida. Então, pra Vicky, a minha cachorrinha, ela é o demônio do Lutero. Tá? Ai, meu Deus. Ou seja, o demônio é o pet de Deus. Ok. Uhum. Exato. Ele tá só obediente a Deus. Ele não tem o que fazer a não ser estar debaixo do poder divino e um dia tem o seu fim. O Lutero entendeu Jó melhor que muita gente, mas enfim, isso é só um parênteses bem nerd. Mas aí, um dia ele tem o seu fim, ele tá debaixo da soberania divina, mas é um inimigo chato e que atrapalha pra caramba. Então o Lutero percebe isso, por exemplo. Ele quer escrever e vem a tentação. Ele quer produzir e tem esse sentimento negativo dentro dele. Então ele percebe que essa Anfestum, ela também pode vir do demônio. Também pode ser uma obra de Satanás para atrapalhar ele. Inclusive, e aqui a gente tem que cuidar para não ser mal interpretado, Lutero, ele diz que o suicídio ele é provocado pelo demônio. Não quer dizer que a pessoa que cometa suicídio ela é endemoninhada. Isso é outra coisa. Tá? Não confunda. O que ele quer dizer é o seguinte: o pensamento e o empurrão é pra ele uma força demoníaca. Por quê? Porque ela te afasta de Deus. No sentido de que ela te rouba da presença de Deus. Ela te extirpa da possibilidade de experimentar a graça salvífica e a palavra da promessa, que para Lutero é muito importante. A palavra externa, que é a palavra da promessa. A palavra que vem até ele, que ele não tem controle sobre ela. É a palavra que vem, o Espírito Santo a mim por sua palavra, não por causa da minha vontade ou dos meus méritos, mas por causa da obra do Espírito Santo. Terceiro artigo do Catecismo Menor. Terceiro artigo do Credo no Catecismo Menor de Lutero. Então, é por isso que ele vê, por exemplo, no suicida uma ação demoníaca, fazendo com que ele... Mas ele, interessantemente, ele não condena o suicida. Ele não condena. Ele vê que ele é uma vítima. A vítima de Satanás. A culpa é do demônio. Eu digo assim, é interessante isso, porque quem já passou por ideação suicida, eu, 2015, 16, quando tive um momento de depressão mais intenso e passei por ideação suicida, você percebe isso claramente, que você tá meio que fora, né? Você tá meio fora de si, assim. Realmente parece que tem outra força atuando em seus membros, então é bastante pesado, né? Eu acho que Lutero tentou descrever da forma com que ele pôde no seu tempo, com seus recursos, né? Se a gente fazer o esforço de entender ele como força que te carrega pro suicídio é a força que te afasta da presença de Deus, faz sentido. Né? Ao mesmo tempo que também o suicida está sob a graça divina, nada pode separar do amor de Deus, então deixa esse juízo pro Senhor, não vamos fazer nós ele aqui, né? Ô Gui, vamos lá. Então, mas Lutero, ele não se suicidou, né? Lutero, ele inclusive deu recomendações nesses momentos aí de tristeza, né, que a autora chama de depressão e tal. Quais caminhos que Lutero, então, andou? O que Lutero fez para lidar com essas tristezas, com esses tormentos, com aquilo que nós chamamos de depressão agora? Bom, acho que uma das coisas que mais me impactou, assim, vindo de Lutero, principalmente quando eu li algumas cartas que ele enviou para alguns dos seus membros que passavam por depressão e tudo mais, um casal, esqueci agora o nome, mas eu li umas cartas dele que ele vendo para um casal que Lutero escrevia muito sobre as coisas comuns da vida e desfrutar dessas coisas comuns da vida, como um passeio, como comer bem, como caminhar a cavalo. Isso para mim foi um tipo de coisa assim que me impactou muito, porque Luteros são muitos, né? Se a gente fosse definir assim de forma poética, você vê um Lutero em várias perspectivas, e ali você tem uma perspectiva extremamente pastoral, dele enviando uma carta e dizendo, olha, é bom que você leve ela para passear a cavalo. É algo maravilhoso. Isso para mim é algo simples, algo comum, mas algo profundo de alguém que entendeu de que a alma, ela às vezes precisa desse descanso do ordinário, do comum, precisa sair de si. E em determinado momento dessas cartas, eu tava até tentando procurar aqui, eu tenho uma palestra sobre isso, eu tinha separado algumas frases assim disso, mas ele fala algo como saia um pouquinho de si, tire o seu olho um pouquinho de si,
olhe para fora um pouco. E isso é um pouco que pode acontecer nesses momentos depressivos, né? Que a gente vai se fechando um pouco em nós mesmos, olhando para nós mesmos, nós nos tornamos o nosso próprio foco, o nosso próprio palco. E às vezes quando a gente sai, anda um pouco, ou pelo menos não precisa sair, mas olha pela janela, uma cor mais avantajada, um sol mais brilhante, isso ajuda. Então acho que isso foi uma das coisas que me mexeu muito, que é a questão física. O Lutero que sofre muito com isso, né, durante a sua vida, principalmente com as pedras nos rins, lá que pra mim tá na categoria 1 de dor, segundo de dor, assim, que a pessoa pode Meu, passar. tu tem pedra no rim também, Nunes? Não, eu não, graças a Deus. Ah, tá. Inclusive, Poxa. eu prefiro a minha diabetes. Eu prefiro a minha diabetes com todos os seus problemas, assim. Quase perder um pé, mas... Um abraço pro Igor Sabino, que coleciona pedra no rim. Ele tem, né? Misericórdia. E a outra coisa que eu podia destacar aqui é o comum também da vida cristã, do comungar, de experimentar a presença de Cristo na ceia, na Eucaristia. E para mim isso é maravilhoso. Do tipo de que na ceia Cristo comunica algo a mim e ele faz essa relação muito bela, porque lembra, quem está passando por esse sintoma depressivo é um cristão. Então isso é muito maravilhoso, porque às vezes, a gente vai para o profissional, a gente vai para o psicólogo, ele dá pra gente ali aquelas questões naturais da vida, mas o nosso problema, ele está sendo encarado diante de Deus, e Lutero percebe isso e vê isso muito claro e diz assim, olha, a Eucaristia, não esqueça a ceia, não esqueça o momento de experimentar Cristo, a presença de Cristo, e às vezes a gente tira isso um pouco, né, da ceia. Eu sou um batista, tá? Assim, então vocês percebem que minha visão da ceia é um pouco, né? Mas assim, eu já modifiquei isso pra poder descontar um pouquinho, tá? Eu acredito no meio termo ali, mais calvinista e tal, né? De que, de fato, tanto eu lembro... Tu é meio Martin Butzer, então. Do tipo... É o Butzer que tentou conciliar o Zwingli com o Lutero, Calvino, né? também. Sim, ele tenta conciliar. Calvino tem uma ótima possibilidade de conciliação com uma ceia pneumatológica. Eu sou muito calvinista nesse sentido, de que nessa ceia eu tanto lembro algo de Cristo, mas de fato Cristo comunica algo a mim, não é só daqui pra lá, mas de forma simples, é de lá pra cá. Então é isso que eu aprendi com o Lutero, assim, essas coisas, sendo simples, assim, né? Tanto o fator simples da vida, como o fator da ceia, como o fator de experimentar algo que é presente, é palpável, e eu acho que isso ajuda a pessoa depressiva, melancólica, a voltar um pouquinho pro palpável, mas para experimentar algo além do que ela. Então, pra mim, foi essas coisas, assim, que eu podia destacar. É que eu acho que uma coisa que ajudou muito Lutero, e acho que por isso até ele coloca, a casa de Lutero era sempre cheia de gente, né? Porque quando Lutero se casa, a universidade e o príncipe dão para ele a posse, o Schwarzakloster, né? Do Mosteiro Negro de Wittenberg, que fica tipo 150 metros da universidade, na mesma ruazinha. E isso é um prédio enorme, gente. Isso é um prédio de 4 andares, 4, 5 andares, com porão, com várias alas e tal. E moravam ali dentro algo em torno de 60 pessoas. E a Catarina tocava como um Airbnb, uma moradia de estudante do século XVI, tá? Alugando quarto, providenciando refeição para essa galera. E refeições no século XVI significa, existe uma refeição às 5 horas da manhã, reforçada, tipo uma almoção cedo, galera aguentar. Durante o dia eles fazem algum lanche no caminho e fim da tarde se reúne de novo para uma janta reforçada. E é nesse momento que acontecem as conversas à mesa. E aí vem todo mundo para casa de Lutero. Então tem que imaginar que, por exemplo, constipação nessa época era um problema comum, por exemplo, porque se bebia pouca água e se consumiam muitos grãos. Então você pensa que são fibras insolúveis sendo botada para dentro em grande quantidade, porque a água é podre. Eita. Né? A água é doentia, né? A água não é limpa, a água é suja nesse período. Então, poderia sofrer doenças terríveis aí por causa da água. Então, eles precisam tomar algum tipo de mosto fermentado, de baixa fermentação, para purificar essa água. E você não vai passar o dia inteiro bebendo isso, que você vai ficar bêbado, tá? Então, isso, para quem entende um pouquinho de digestão, intestino, vai saber que o negócio vai zicar, né? Então, por isso é uma das razões de dores. Mas, enfim,
fecha parênteses, constipação do Lutero, essa galera estava presente lá para esses momentos de janta e conversa e risada e música e alegria, e ele percebe que esses momentos são fundamentais para a vida dele, né? Ele descreve a vida familiar dele, a alegria dos filhos, a alegria da esposa, né? Existe material sobre casamento de Lutero, sobre a vida matrimonial dele, então ele só recomenda casamento, né? Por causa das alegrias que ele nunca imaginou que poderia ter. Então são várias coisas da vida realmente comum, cotidiana, que ele vai recomendar. Mas também dentro da casa se sofre. Um dos episódios, acho que pra mim foi marcante na leitura do Lutero, foi o episódio da morte da filha, Madalena, com 13 anos, adolescente, que adoeceu e que eles, como família, você imagina uma filha adolescente doente, a família toda se mobiliza, isso é um grande peso pra toda a família. O leito de morte dela, bom, primeiro tem que dizer, leito de morte pra esse período é muito importante. A maneira como a pessoa morre é fundamental para a espiritualidade do século XVI. A boa morte significa uma morte em que se houve oportunidade de perdão dos pecados, de uma última ceia, de uma oração, de uma palavra de consolo, tá? Isso tudo aconteceu, tá? Para Madalena. Então a morte dela foi num contexto familiar dessa maneira. Então, mas obviamente os relatos de Melanchthon e das pessoas no entorno mostram que Lutero e Catarina levaram muito tempo depois para conseguir lidar com esse luto. Ele foi muito pesado, ele roubou muita energia da família, justamente porque alguém que representava para o Lutero alegria. Era uma filha que para ele era muito alegre, muito querida e que representava motivo de grande alegria para todo o contexto familiar, e de repente ela é retirada do seio familiar, e essa perda, para ela ser processada ao longo do tempo, vai consumir muito do Lutero e da Catarina, né? Então, por isso, assim, foi bastante impactante. Aqui a Diana não trabalha muito nele, mas ela fala assim, né? Quando a filha estava em agonia de morte, ele caiu de joelhos diante da cama e, chorando amargamente, orou para que Deus pudesse salvá-la se fosse essa a sua vontade. Assim, ela deu o último suspiro nos braços do pai. A mãe estava no mesmo quarto, só que mais longe da cama devido à dor. São situações inesperadas que também podem conduzir a depressão, ou a momentos de depressão, né? São momentos que a gente não espera na nossa vida, que nos vêm, que nos acometem, e podem ser um gatilho que pode nos levar a isso, né? Então, passar por um luto saudável, que pode durar aí até 2 anos, você passar por um luto saudável, é importante, e você saber que se o seu luto está demorando mais do que 2 anos, não quer dizer que você não vai sentir mais saudade ou dor, mas se você está na fossa por mais de 2 anos por causa de uma perda, saiba que você pode sim estar numa depressão ocasionada por luto, tá? Então é importante a gente pontuar isso aqui também. É importante nisso mesmo, porque essa parte de coisas que acontecem em nossa vida, que geram isso, esses pontos de origem, são muito importantes deixar claro assim na nossa mente, como é o caso de perder alguém, porque aí você vai, com a ajuda, você vai conseguir entender as fases do luto, você vai conseguir entender, vai conseguir viver aquelas fases também. Hoje em dia nós temos uma cultura muito grande de impedir de muitas das pessoas no meio cristão que estão vivendo o luto, de passar pelo luto delas. Parece que tudo ficou muito imediato, ache graça logo, isso vai passar, isso, aquilo outro, e a gente não deixa a pessoa viver aquela fase, ela precisa daquele momento para se curar, ela não precisa pular aquilo, ela precisa exatamente daquilo. Então é muito importante isso mesmo, sim. Exatamente. Se você é pastor, por favor, leia Elizabeth Kübler-Ross sobre a morte e o morrer. Caraca, quem que é essa mulher aí? Eu não... Uau!
Meu Deus. Elizabeth Kubler-Ross é clássica na área de luto e perdas. Não é um livro cristão, é um livro que trata sobre processo de morte por questões terminais, né? Cuidado paliativo e sobre também a questão do luto. Também é bastante interessante. Quem faz uma recepção muito boa dela no Brasil é o Cuidando no Luto, do Albert Friesen. Legal. Bacana. Repete o nome aí, Alex, dela? Elizabeth Kubler-Ross. É sobre a morte e o morrer. Olha aí. Gente, tá aí, ó. Fica a dica do Alex. Alex, mas a Dayana coloca aqui. É Dayana, né, gente? Não, é Diana. Morreu em 18 de fevereiro de 1546. Faleceu em Isleben, Sachsen-Anhalt, Germany. Morreu com 62 anos. Olha, gente, a Alexa acabou de responder a pergunta, que foi: Lutero morreu com 62 anos. Não sei se deu pra ouvir, porque a Alexa falou aqui do meu lado, mas o meu microfone ele pega bem. Mas enfim, se a Jenny conseguir colocar, vocês vão ver que a Alexa fez um breve resumo de quem foi ele. Mas olha só, gente, eu tô chamando ela de Diana, mas é a Diana. Ela diz o seguinte aqui na página 46. Existem diversas cartas com orientações de Lutero sobre como sobreviver. Perceba que ela não usa a palavra curar, né? Interessante esse cuidado que a autora tem. Como sobreviver à depressão. Minha carta favorita, entre essas, foi escrita para um jovem chamado Jerônimo Weller, que estudou com Lutero, morou em sua casa e foi até tutor de seus filhos. Sentindo-se deprimido, Jerônimo temia entregar-se ao desespero e talvez até cometer suicídio. Galera, os meus amigos aqui já falaram sobre essa questão, né? O Alex teve, então... Alex, você teve, então, um período depressivo, é isso? Sim, lá 2015, 16. 2015. E foi, digamos assim, uma ocorrência única. Uma parada que hoje tu não lida mais com isso? Como é que é? Cara, lá na época eu tratei, eu tive medicação, tá? E depois eu tive uma significativa melhora. Eu tive um episódio ruim de novo, 2021. Cogitei voltar pra medicação junto com a terapeuta, mas... não fui e passei. E deu pra passar sem. De lá pra cá, assim, eu vou dizer assim, o que acontece é que quando você tem uma tendência natural à depressão, ela já tá instalada nos seus membros, sempre de novo você vai passar por momentos de tristeza mais profunda. Uma vez você já tendo passado pela sombra, pela escuridão da depressão, você tem um certo medo de que isso volte com aquela intensidade. Então te gera uma angústia também com relação a isso. Então é assim, às vezes quando tem problema, às vezes tá numa situação mais difícil, isso volta. A questão é por quanto tempo. Se o tempo é curto, se é a questão de uma semana, poucos dias, tudo bem, é a vida. Paga o boleto e segue, né? Agora, se ele se prolonga, aí você precisa ligar a luz amarela e perguntar por que tá se prolongando. Será que não era hora de a gente investigar, conversar sobre isso? Não é hora de dar uma visitada na terapeuta de novo, né? Falar com um amigo de novo. O Bibo foi o amigo que eu liguei muitas vezes nesses momentos ruins. É assim que eu lido. Não tô dizendo que todo mundo tem que lidar assim, mas é assim que eu lido. Gui, tu já é uma coisa um pouco mais frequente, assim, né, Gui? Uma parada que tu ainda lida e tu também toma medicação, certo? Isso, no meu caso, desde a infância eu já comecei a ter algum tipo de coisa desse tipo, né, de sintomas depressivos. Isso foi intensificando ao decorrer do tempo, e aí com 6, 8 anos atrás isso começou a ficar bem forte, e aí foi quando eu comecei um tratamento. Junto com isso vieram outras coisas, eu não sei o que veio primeiro, se foi ansiedade ou isso, mas foi acumulando muitas coisas. Negligenciei durante muito tempo isso, porque como o Lewis fala, né, a gente acha que aguenta dor na mente, a nossa resistência à dor mental geralmente é muito superior à nossa resistência à dor física, e a gente acha que pode levar isso há muito tempo, mas hoje em dia eu lido com isso com altos e baixos, mas nunca tive uma melhora, que eu digo um alto assim e tal, desde esse tempo, né? Eu preciso estar todo o tempo no psiquiatra, todo o tempo com a psicóloga, às vezes isso aumenta para 2 vezes na semana a terapia, às vezes as medicações aumentam muito, às vezes abaixam, às vezes estão lá no alto, porque é a única maneira de me manter são, assim. Mas da minha experiência, eu digo isso, que essa sensibilidade dela de sobreviver à depressão é muito disso, porque os profetas de cura, eles são horríveis para quem tá passando por isso, porque, por exemplo, um dos grandes desafios que eu passo
passo é paciência. Ter paciência com o meu processo. Porque às vezes você tá indo numa aparente melhora e no outro dia não tá assim. Você piora. Então você tem que parar um pouquinho e dizer o seguinte: bom, eu vou vencer esse dia aqui. Eu não importa se o dia amanhã vai ser bom. Esse dia é o dia onde eu vou precisar passar por ele. E aí, quando eu fui descobrindo que existe a depressão de um nível mais crônico, existe a ansiedade de um nível crônico que aí vai para a vida inteira, e aí eu tive que lidar com essa questão da paciência. É um dia de cada vez. E aí vem muito daquilo que a gente precisa sempre explicar, né? A depressão, ela é um transtorno porque não é uma doença, né? Nesse sentido, porque na doença a gente sabe exatamente o que está causando. E nem sempre toda depressão a gente vai saber o que está causando. Por isso que é um transtorno, porque a gente não sabe muito bem de onde vem, o que é exatamente a causa, o que é que está causando aquilo. Às vezes não tem uma causa, às vezes não tem causa aparente. E tudo isso faz com que o processo se torne cada vez mais único de cada pessoa. De forma que você não tem como compartimentalizar cura para todo mundo no sentido de faça esses passos que tudo vai dar certo. Existem as questões básicas, os medicamentos, mas nem sempre isso vai dar certo para todo mundo também, né? Então, assim, esse lado de sobreviver à depressão e aprender com Lutero, eu diria, poxa, eu aprendi com Lutero, eu posso não ser curado, mas eu posso ter Jesus. Eu posso ter Jesus, eu posso ter Jesus ali comigo. Eu posso ter que viver uma série de limitações na minha vida, mas essa série de limitações da minha vida não me tira a visão da cruz, do Cristo que morreu por mim. E eu sobrevivo olhando para ele, mesmo assim. Então, eu acho que é essa ideia de que a depressão pode não ir embora, a ansiedade pode não ir embora, outros transtornos podem chegar, mas Cristo, ele continua o mesmo. Cristo, ele continua o mesmo, e Cristo continua o mesmo. Eu que mudo, eu que posso ter meus altos e baixos, mas ele é o mesmo. Eu fiz esse parênteses aqui enquanto eu ainda vou ler o que Lutero fala pro Jerônimo, né? Mas eu quis fazer esse parênteses porque eu, por exemplo, não tenho esse transtorno. Eu já tive dois ataques de pânico, não, mas eu tive 2 crises de ansiedade ao longo da minha vida que eu tenho memória. Então, assim, e realmente, nessas 2 crises que eu tive de ansiedade, uma, inclusive, fui parar no hospital pra ser medicado e tal, né? Aliás, eu tive 3, porque 2 foram muito próximas uma da outra em 2016. E eu lembro que naquele mês eu fui parar 2 vezes no hospital, enfim, sei lá o que botaram na minha veia lá, né? E a outra foi recente agora, acho que não sei se foi na virada do ano ou no início desse ano, eu não sei. E qual é o lance? É que de fato você tá numa sala escura da sua alma e você não enxerga nada, assim. E você, como acho que o Guilherme utilizou essa expressão, né? Você tá ali no palco sozinho, assim, é na escuridão mesmo e você não enxerga mais nada, você só enxerga você, o seu problema, a sua ansiedade, o gatilho, né? No meu caso teve um gatilho e, cara, e aquilo assim, por exemplo, a minha durou uma noite, assim, né? Foram uns 2 dias, mas eu lembro assim que, cara, eu tava ali eu passei uma noite inteira focado naquilo. Tanto que assim, e aí o remédio, né? No caso, daí você usa o remédio pra uma coisa que dá um efeito colateral, né? No meu caso, atacou meu estômago, gente, aí vira uma espiral de coisa ruim, assim. E aí, por que eu falei, né? Que a depressão ou a crise de ansiedade é isso, né? Você parece que não enxerga mais nada, assim, além do seu problema e de você mesmo. E aí, o Lutero escreve esse Jerônimo que tava nesse momento, assim, entendeu? Sentindo-se deprimido, Jerônimo temia entregar-se ao desespero, que é a vontade que dá, né? Você se entregar mesmo e não querer mais sair do quarto. Então, tem várias reações, né? A esse momento escuro, né? Tem uns até que vão trabalhar, cumprem as suas tarefas, mas estão num piloto automático, assim, entendeu? Estão num piloto automático e a qualquer momento podem estourar e realmente fazer coisa ruim, assim. Outros não conseguem sair da cama. Então, é como o Gui falou, né? Não é uma doença, é um transtorno que a gente não sabe direito de onde veio e pra onde vai. Uhum. É uma parada meio maluca, assim. Gente, eu não usei maluco aqui. Vocês entenderam o contexto que eu usei maluco, né? Pelo amor de Deus. O Bíblia não dá. Não, porque senão o pessoal, o Bíblia tá dizendo que quem tem depressão é maluco. Não é nesse sentido, gente. É maluco no sentido de confuso. É bom explicar, porque na internet hoje, pelo amor de Deus, tá? Olha o que Lutero diz o seguinte: fuja da solidão com todas as forças, pois o diabo vigia e fica à sua espreita, principalmente quando você está sozinho. Então, Jerônimo, brinque e jogue com minha esposa e os outros. Dessa forma, você expulsará os pensamentos diabólicos e ganhará coragem. Tenha bom ânimo, portanto, extirpe seus pensamentos terríveis da mente. Sempre que o diabo importunar com esses pensamentos, busque imediatamente companhia das pessoas. Beba mais, brinque e conte piadas, ou pratique alguma outra forma de divertimento. Olha aí que legal, né? Recomendações de Lutero para esses momentos de escuridão. Mas esse bebê aí é o quê? É água? É o mosto. Rapaz,
vindo de Lutero, né? Deve ser aquele chopp que a Catarina fazia, né? É o mosto produzido no porão da moradia, né? Olha aí, o que é mosto, Alex? É chopp? Então é uma cerveja pro dia a dia, de fermentação mais rápida, então com teor alcoólico um pouco mais baixo do que o normal, né? Tem um podcast muito bom, né, sobre bebida alcoólica aqui com o Marcelo Berti, e aquele podcast vai virar um livreto que vai sair ano que vem pela Thomas Nelson Brasil. E a gente falou aqui deste livro, Juntos na Escuridão, Depressão, Dúvida e Fé na História de 7 Cristãos. Martinho Lutero, Hannah Allen, David Brainerd, William Cowper, Charles Spurgeon, Madre Teresa, Martin Luther King. Aliás, eu achei muito legal porque ela escolheu esses personagens conhecidos na história da igreja, porque, infelizmente, as pessoas têm até boa intenção, mas acabam falando besteira, né? Ah, depressão, você devia orar mais. Ah, depressão, você devia fazer mais isso. Gente, ela já pega pessoas que fazem tudo essas diquinhas que essa galera quer dar. Tá bom? Então assim, gente, esse pessoal orava, esse pessoal era temente a Deus, esse pessoal olhava pro outro, tá bom? Não é assim, gente, escolher ter depressão, não é bem isso, gente. Uma série de fatores, como nós já falamos. Aliás, tem episódio aqui com um psicanalista cristão só falando sobre depressão. Vai lá ver esse episódio, ouvir esse episódio que ele tá sensacional, tá bom? Então é muito legal ler essas histórias aqui de homens e mulheres de Deus, tinham uma espiritualidade vibrante, mas lutavam com essas questões da mente, da alma, do coração e do corpo, né? Lutavam com essas questões humanas que fazem parte da caminhada de milhões de pessoas. E a Diana nos ajuda a pensar então sobre isso. Juntos na Escuridão, tá bom? Lançamento da Mundo Cristão, indicamos demais esse livro para vocês. E é claro, vai comprar, compra na Amazon pelo link do Bibotalk. O link tá aqui na descrição deste BTcast MC aqui em bibotalk.com ou também aqui no YouTube, beleza? Alex, obrigado, sempre bom ter você aqui no BTcast. Uma grande alegria poder estar aqui e sempre que tiver um tema bacana aí, a gente tá junto, né? Vamos lá. Sempre, a gente sempre chama. E tu pode sugerir tema, né? Não sei se tu lembra, mas tu sugeria tema também. Eu sugeria tema. Ultimamente tô meio faltoso com só porque temas. Agora é pai de 3, professor de seminário, e aí o cara... Dificulta um pouquinho, né? Mas vamos lá. Esse pessoal ocupado, te falar, hein? Gui Nunes, tamo together. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Aprendi muito aqui também hoje. E é isso, tamo aí, tamo junto. É nóis. Voltamos a semana que vem com o BTcast e mês que vem com mais podcast Mundo Cristão. Aliás, deixa eu pedir um negócio aqui pra vocês que ouvem os nossos podcasts. Galera, a gente precisa daquele fandom agora. Eu queria que você entrasse na rede social da Mundo Cristão. Pode ser Twitter. Você usa Twitter? Procura o Twitter da Mundo Cristão. Vou colocar aqui na descrição do episódio. Você usa o Instagram? Vai lá no Instagram da Mundo Cristão ou o Facebook, enfim. Essas 3 redes sociais eu sei que a Mundo Cristão tem. Entra, pega a última postagem lá e comenta. Olha, quero agradecer vocês pelo podcast com o Bibotalk, sempre dicas de livros maravilhosas, sempre aprendo muito e tal. Ajuda a gente a fazer moral com o patrocinador, tá bom? Isso tudo ajuda a gente aí a renovar os contratos, beleza? Então, faça isso aí, entra nas redes sociais da Mundo Cristão, comenta a última postagem deles, falando aí da alegria que é ouvir os conteúdos que eles têm produzido aqui com o Bibotalk, tá bom? É isso, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.